E aí, meus queridos e queridas, como é que vocês estão? Beleza? Bora para mais um videozinho aqui de trigonometria. Agora eu vou passar duas coisas, né? Tanto a parte dos sinais do cosseno e do seno e do cosseno, e outra coisa também que é importante que eu gostaria de falar, que seno e cosseno são funções, galera. Então, quando eu estou tratando sobre, sei lá, tipo, seno de 3, tá? Por exemplo, vamos dizer seno de 1 sobre π sobre seno de 2π, por exemplo. Ok? Não dá para eu cancelar. Ou, por exemplo, se eu fizesse seno de 5 sobre seno de 10. Ou o contrário, seno de 10 sobre seno de 5. Seno de 10 sobre seno de 5. De 5, aí ficaria, por exemplo, seno de 2. Não é, tá? São funções. Então, seno de 10, seno de 5 são funções, então eu não posso simplesmente cancelar os parâmetros que estão dentro deles, tá bom? Que está sendo passado para eles. Então, são funções, eu tenho que resolver as funções de primeiro, aí depois sim eu posso fazer a multiplicação, posso fazer a divisão, seja lá que cacete que eu faça, tá bom? E agora aqui, quando eu estou tratando sobre os pontos aos quais os resultados estarão, né? Então, eu estou tratando aqui do meu eixo Y, ok? Estou tratando aqui do meu eixo X, sabendo que aqui é positivo, sabendo que aqui é negativo. Então, assim, eu tenho, lembrando que seno e cosseno, né? O cosseno nada mais é que a primeira coordenada, então nós estamos falando sobre a coordenada do eixo X, o cosseno. O cosseno é igual ao eixo X e o seno é igual ao eixo Y, né? A coordenada aonde é que ele vai estar na extremidade do meu círculo, tá bom? E por enquanto nós estamos tratando da circunferência unitária. Tratando disso, aonde é que o posicionamento do resultado, né? Onde é que cada resultado vai estar, por exemplo, em cada um dos quadrantes? Neste quadrante aqui, então eu estou tratando do eixo X positivo e do eixo Y positivo. Então o meu cosseno vai ser positivo e o meu seno também vai ser positivo. E eu acho que vocês já pegaram o esquema. Meu cosseno vai ser negativo e o meu seno vai ser positivo. Aqui embaixo, o meu cosseno vai ser negativo, o meu seno será também negativo. E aqui embaixo, o meu cosseno será positivo e o meu seno será negativo, pois afinal de contas é isso que nós temos aqui nos eixos, tá bom? Então, por exemplo, vamos para alguns exemplinhos aqui bem besta. Tá? Vamos calcular, por exemplo, o cosseno e o seno de π. E estamos tratando de radianos, tá? É um ângulo radiano, não estamos tratando sobre caraca, não estamos tratando sobre graus, tá? Nós sabemos, né, pelo menos assim eu pressuponho, que eu tenho um ângulo, né? Então eu vou ter um ângulo, vamos chamar assim de 180 graus, né? Então, aberto totalmente. Sabendo disso, partindo, né, da nossa circunferência unitária, que nós estamos tratando no nosso eixo horizontal positivo, qual que é a posição deles? Então, se eu tirar cosseno de π e tirar seno de π, qual que é o resultado? Vai ser um resultado, vai ser em qual área que vai estar? Então, o cosseno de π é menos 1. Concordam? Porque eu estou passando daqui e estou vindo para o outro lado. E o seno de π vai dar 0. Tanto que se eu abrir a calculadora aqui e mostrar para vocês, então, por exemplo, aqui está em graus, agora vai estar em radianos. Então, se eu tirar o cosseno de π, eu tenho menos 1. E se eu tirar o seno de π, seno, cadê o seno? Seno. É 0. Então, a posição que eu tenho é exatamente aqui. Ah, eu quero ter uma posição um pouco menor, por exemplo. Eu quero partir, por exemplo, para quer ver, uma posição um pouco maior. Vamos dizer, por exemplo,
2π sobre 3, por exemplo. B. Vamos colocar aqui 2π sobre 3. Vamos ver qual posição que ele vai estar. 2π sobre 3. Cosseno de 2π sobre 3. Então eu vou ter, não vai dar fração, né? Então eu tenho aqui 2π, 2 vezes π dividido por 3. Aí eu tenho este número aqui, que é 209. E aí eu vou tirar o cosseno dele. Menos 0,5. Então ele vai estar deste lado aqui. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui amarelinho. Vai ser mais ou menos aqui. Menos 0,5. Então, se eu tirar a mesma coisa, 2π dividido por 3, né, e tirar o seno agora dele, então eu tenho 2 vezes π, vai dar igual, dividido por 3, eu vou ter um determinado número, e agora eu vou tirar o seno dele, 0,86. Então eu vou ter 0,86 aqui, como ele é positivo, então ele vai estar mais ou menos aqui, 0,86, vai estar mais ou menos aqui, assim, ó. Eu cruzo aqui e aqui, ó, assim. Vamos chamar que esteja aqui. Então esse é o meu triangulinho, né? Então esse é o meu triângulo, essa é a minha angulação, então no fim das contas ele vai estar mais ou menos aqui. Então tratando o maior, então vamos colocar um número que dê mais que 0,5, por exemplo. Né? Então vamos colocar, por exemplo, vamos ver. 4π sobre 5. Vamos ver, 4π sobre 5. 6π sobre 5, vai. 6 vezes π dividido por 5. 3,79. Se eu tirar seno dele, 0,58, então ele vai estar um pouquinho mais à frente, né? E aí se eu tirar aqui novamente, eu fiz 6π sobre 5. 6 vezes π dividido por 5. E eu vou tirar o seno agora dele. Menos 58. Então ele já está lá embaixo. Então é quase aqui embaixo. Aqui, ó. Aqui eu tive um pouquinho mais para frente, né? 58. Deixa eu só fazer um númerozinho um pouquinho maior, né? Então vai ser mais ou menos aqui, né? Menor, menos 58. E o outro também é menos 58. Então vai ser um pouquinho mais da metade, né? Então a angulação que eu vou ter vai ser mais ou menos isso. Né? Então esse é o ângulo que eu tenho partindo do meu triângulo, beleza? Então é praticamente isso, tá? Se eu tivesse um negativo, por exemplo, se eu fizesse, quer ver? Vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu vou pegar o exemplo menos 3π sobre 4. Aí ele vai dar um ângulo negativo. Então eu tenho aqui 3 vezes π dividido por 4, negativo, né, menos 2,35. Eu vou tirar o seno dele. Então é menos 7, então ele vai no eixo y, é lá embaixo. Menos 7. E agora se eu tirar o cosseno dele, né, então o seno é... Então se eu tiver aqui eu já tenho menos 0,7. Né, então, aí se eu puxar aqui, agora se eu tirar o seno dele, que é menos... Então eu tenho 3 vezes π dividido por 4, negativo, e agora eu vou tirar o cosseno dele. Eu tinha tirado o cosseno, eu tinha tirado o seno. Tinha tirado o seno, e o cosseno, tá a mesma coisa aqui, ó. Então eu vou ter um ângulo, ó, menos 7 e menos 7. Então ele é praticamente aqui, ó, quase igual, só que a única diferença é que ele veio de cá para cá. E os outros que eu estava fazendo, quando eram positivos, eles estavam vindo de cá para cá, tá bom? Essa é a diferença e isso é a questão de onde é que vão estar mais ou menos os resultados do seno e do cosseno. Beleza, meus queridos? Beijos no bubuzinho de vocês e até mais.